Começar então a palestra, né? Eu vou falar um pouquinho sobre debugging em Delphi, mas o meu foco mesmo na palestra de hoje vai ser a segunda frase: mentalidade e técnicas para ser mais eficiente. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, a ideia da palestra é algo que vai ser aplicado a todas as linguagens que você trabalhar, né, independente da linguagem que você estiver trabalhando. Eu vou tentar focar em alguns pontos relacionados com o Delphi. A maior parte dos nossos usuários do fórum costumam trabalhar com Delphi, com Pascal. Então vai ser por isso, né? Por isso que o ponto aqui foi mencionado o Delphi e a gente vai falar um pouquinho dele também. Tá? Mas o foco principal é essa segunda frase: mentalidade e técnicas para ser mais eficiente em debugging. Tá bom? Então, vamos começar, né? Deixa eu ver se o aparelhinho está funcionando. Ok. Então, eu sou o Elton Barbosa, esse é o meu nome, né? Se você usa o fórum do ACBR, provavelmente você me conhece pelo avatar, né? Que é aquele bichinho que está lá. O pessoal brinca comigo que fica decepcionado que vem para um evento como esse e descobre que eu não tenho a cara daquele bichinho. Eu sou programador e consultor do projeto ACBR já há um tempo, sou programador, eu trabalho há 25 anos, mais do que isso, quebrando a cabeça com software, né? E eu sou conhecido no fórum como M. Barbosa, né? Então, a gente vai começar aqui a trabalhar com a palestra mesmo, tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar é esse ponto: debugging é necessário. Na verdade, eu sou imperfeito, você também é, todos nós somos, o nosso software é imperfeito. Qualquer pessoa que fala que faz um software sem um bug, na realidade, ele não está sendo pelo menos humilde o suficiente. Difícil você falar uma coisa dessa. Você é imperfeito, eu também sou. O seu software não vai sair perfeito. É muito difícil. Talvez, no mínimo, você não está sendo humilde o suficiente. Mas, embora isso seja verdade, é impressionante a falta de preparo para a ação de debug. Por exemplo, você deve ter feito cursos. Eu acredito que boa parte da audiência talvez tenha sido formado, mas lá na graduação ou num curso técnico que você tenha feito, tinha uma matéria sobre debugging. Talvez tinha exemplos, né? Talvez tinha um tópico, né? Mas uma matéria voltada para debug. O que você deve fazer, como é que funciona um debug, isso dificilmente acontece. Então, esse ponto, né, é complicado. E você, na sua empresa, né, você está preparado para um debug? Ou na hora que surge um bug, é aquele Deus nos acuda, né? Não sei o que eu vou fazer, o que a gente vai arrumar com isso. Então, isso é um problema normal. É um problema normal nas empresas. Tem uma frase muito interessante do Devon Odell, que ele é engenheiro de software dos sistemas da Google, né? Ele disse essa frase, a tradução é minha, tá? Enquanto ferramentas, linguagens e ambientes reduziram o tempo gasto em tarefas individuais de debug, eles não reduziram significativamente o total de tempo gasto em debug, nem o custo de fazer isso. O que ele quis dizer com isso? Ele não quis dizer que a evolução das linguagens, das ferramentas, né, não trouxe melhora. Aconteceu, tem muitas melhoras, né? Mas, no entanto, boa parte do custo do software está ainda em resolver os problemas que vão surgindo. Você pode pegar na sua empresa, se você colocar lá uma medição, você vai ver que boa parte do tempo você gasta com resolução de problemas, resolução de debug, né? Mas por quê? Por que isso acontece? Então, veja bem. Opa, peraí aqui, pulou um slide aqui.
quê? O que acontece? Todo sistema, na verdade, ele é programado, né, a partir de um modelo mental. Você concorda comigo? Você monta um modelo na sua cabeça e daí você vai passar aquilo para o código. É assim que funciona a programação do sistema. Ele não surge do nada. Você monta aquele modelo mental e vai passar ele para o software. Depois você começa a programar. Mas o sistema é uma combinação de complexidades. Você faz um sistema para poder resolver dificuldades do seu cliente. Você não faz o sistema para ele ser complicado, você faz ele para ser simples. Então, na realidade, o seu sistema é complexo. Muitas vezes ele tem partes separadas, cadastro, vendas, e essas partes precisam se comunicar bem. E a gente sabe que comunicação não é uma coisa muito fácil, não é? Além disso, ninguém conhece todos os detalhes de uma linguagem. Por mais que você trabalhe com uma linguagem há muitos tempos, você provavelmente não conhece todos os detalhes da linguagem. Não quero dizer que você não conheça a linguagem, mas talvez você não conheça todos os detalhes. Por exemplo, a linguagem C, na versão C11, né, a especificação dela tem, parece que cerca de 700 páginas. Quem trabalha em C que conhece todas as 700 páginas da especificação? Você acha que no mundo todo, né, os programadores que trabalham em C leem essas 700 páginas de especificação? E se eles leem, eles guardam isso? É muito difícil. Além disso, né, o sistema muda, né? Os requisitos mudam. Por exemplo, né, a legislação. Nós estamos aqui, em maior parte, trabalhamos com automação comercial, né? Creio que todo mundo. Então você sabe que você implementa uma coisa hoje, você tem aquele modelo mental, daí surge uma lei, e o seu modelo mental ficou defasado. Você estava com aquela mentalidade, mas agora você já precisa mudar. Isso acontece constantemente. E não é só a legislação, né? O seu próprio sistema evolui. Você faz um cadastro de produto hoje de uma certa forma. Amanhã você percebe que não, eu poderia adicionar isso, aquilo outro, outra coisa. Então o seu sistema vai evoluindo. O seu modelo mental, aquela ideia que você tem do seu sistema, precisa acompanhar esses passos, essas modificações. E isso não é fácil. Então o que acontece? O resultado é um modelo mental incorreto, defasado, com diferenças entre o que está na sua mente, o que você vai passar para o código e o que realmente deveria ser. Isso é um problema sério, né, na hora de você fazer um programa, porque é daí que vai surgir os bugs. Agora, como é então que se resolve um bug? Como é que se faz então o processo de você fazer o debug? Como é que você faz isso? Então eu separei aqui 4 passos genéricos que são utilizados para fazer o debug. Provavelmente você está acostumado a fazer isso na sua empresa, mas a pergunta é, você tem mentalizado exatamente como você faz isso? Se você precisar ensinar isso a um novo funcionário na empresa, você consegue? Isso é difícil, exige prática, né? Mas não é tão complicado assim. Na verdade, o debug é tipo um processo científico de estudo. Por exemplo, né, a primeira coisa que você deve fazer é levantar as características do problema. Como é que você faz isso? Você levanta as informações. Ah, surgiu um bug. Qual é o bug? Vamos supor aqui, deixa eu só voltar aqui, olha. Alguns produtos não estão dando baixa no estoque, né? Ué, ele foi para frente em vez de para trás. Deixa eu deixar nessa tela aqui um pouquinho, que as minhas notas estão defasadas aqui do sistema aqui. O que acontece? Alguns produtos não estão dando baixa no estoque. Esse é um bug, certo? Esse é um problema. Mas como que isso acontece? Onde acontece? Então a primeira coisa que você precisa fazer é levantar as características do problema.
Depois você vai desenvolver uma hipótese para o problema, né? Por que esse problema acontece? Qual é a situação que faz o problema acontecer? E nesse ponto é importante você lembrar que uma hipótese boa para resolver o problema, ela deve descrever o problema, te dar uma possibilidade de testar o problema e prover mais dados para que você possa analisar o problema mais. Então, imagine que seja o mesmo problema, os produtos não estão dando baixa de estoque. O que você pode fazer? Qual hipótese você vai levantar? Os produtos não estão dando baixa do estoque, é uma hipótese muito vaga. Você precisa bolar uma hipótese melhor. Será que isso está acontecendo por causa do CFOP? O CFOP não está dando baixa no estoque? Então, é necessário você analisar isso. E depois, você vai testar a hipótese. Você vai colocar a hipótese em teste. Nesse momento, você vai entrar, então, no seu sistema. Vai ser muito mais fácil se você conseguir fazer isso localmente, testar lá, colocar um teste unitário. Mas você vai precisar, provavelmente, ir no seu cliente, coletar mais dados, vai ter que testar no banco de dados. Então é muito importante que nesse passo, né, você tenha as informações e resultados para você. E por último, né, você vai pegar, colher os resultados, analisar e verificar se você realmente conseguiu resolver o seu problema. Então esses passos, eles parecem simples. Se você trabalha muito tempo com isso, você provavelmente já tem isso na mente. Mas é difícil você estruturar isso, por exemplo, para você conseguir ensinar outra pessoa. Então lembre-se desses 4 passos: levantar as características, desenvolver uma hipótese para o problema, testar a hipótese, colher os resultados e, se for o caso, você vai ver que não era aquilo, por exemplo, não era o problema, não é o CFOP, não está sendo lançado na nota, você vai ter mais informação para você levantar as características do seu problema de novo. Eu tenho notado que muitas pessoas, durante o seu processo de debug, talvez você perceba isso, falha em algum desses pontos. Talvez o seu sistema não levante as características suficientes para você. Talvez você não consiga desenvolver uma boa hipótese. Principalmente uma pessoa que é nova numa linguagem de programação tem essa dificuldade. Ela não sabe o que testar, ela não sabe o que fazer, ela não sabe que hipótese ela vai levantar, né? Provavelmente esses são os 2 maiores problemas do debug. Então é importante você ter na sua mente esse processo e na sua empresa você verificar onde nós estamos falhando nesse processo, certo? Não tenha em mente que debug tem que ser eliminado. Não, na verdade não. Você vai precisar dele, a questão é fazer o processo da melhor maneira possível, tá? Agora, o que pode ser de ajuda para você ser mais eficaz nesse processo? Nós temos aqui 3 pontos importantes. O primeiro deles é usar de lembrança ativa. Esse é um método de estudo científico. Na verdade, se você fizer hoje em dia um curso, por exemplo, de idiomas, você vai ver que eles usam flashcards. São plaquinhas, né? Na frente tem um desenho, por exemplo, e atrás, às vezes, a palavra do que é, certo? Então, como é que você pode aplicar isso na programação? No problema que você está resolvendo, no debug? Você, ao invés de você sempre procurar a documentação em primeiro lugar, você faz o teste primeiro. Lembra, como é que resolve esse problema? Qual que é? Como é que funciona essa função? Faz o teste. Funcionou? Beleza. Vai na documentação e confirma até que ponto você está certo. Isso vai ajudar você a mentalizar melhor, vai ajudar você a ter um modelo do seu sistema da melhor maneira possível. Outro ponto, um estudo segmentado. Toda vez que você pegar um bug para resolver um problema, você deve levar em conta que o seu cérebro ele não se adapta a focar muitas horas no mesmo problema. É difícil. O cérebro não foi preparado para isso, né? Não é uma limitação da linguagem de programação do computador, é o cérebro. Você não consegue fazer isso, tá? Então, se você estiver exausto, troca de bug.
troca de tarefa, né? Você pode observar que boa parte das empresas grandes que são eficientes, elas fazem isso. Elas proporcionam para os programadores um momento, em algum lugar, de poder descansar a sua mente. Viu? Agora, não quer dizer que você vai ignorar o bug, ignorar o problema. Não é isso. Né? Seja perseverante. Né? Um estudo segmentado não quer dizer você ignorar o problema e nunca mais olhar para ele. Tá? Às vezes é necessário mesmo você trabalhar ali algumas horas em cima disso, mas tome cuidado. Tá? Então eu vou falar sobre 2 pontos que atrapalham o nosso modelo mental e atrasam o trabalho. O primeiro ponto dele é a complicação no código e o segundo ponto é não ter a informação correta. Né? Esses 2 pontos geralmente atrapalham o seu processo de debugging. Por quê? Ele atrapalha o seu modelo mental. Lembre-se disso, o software é baseado naquilo que você tem na sua mente. Então, como isso pode acontecer? Veja essa frase de um programador muito famoso, que é o John Carmack. Ele é programador da ID Software, né? Fez diversos games lá. Ele disse que algumas vezes a implementação elegante é só uma função. Não é um método, não é uma classe, não é um framework, é só uma função. Né? Uma outra frase parecida com essa: escreva código que caiba na sua cabeça, não que caiba no arquivo. Então, o que essas ideias querem dizer? Você precisa aprender a escrever código limpo. Você precisa aprender design de projeto. Você precisa aprender modelos de programação. É necessário você fazer isso, porque isso vai ajudar o seu modelo mental a corresponder à realidade. O seu código vai ser mais limpo. Mas tem certos momentos que você simplesmente tem que escrever uma função. Você não precisa complicar mais, escrever uma classe para ter o nome de uma pessoa, né? Ou para tratar o CPF. Nem sempre você precisa disso. Então, seja simples. Porque se o seu código for simples, vai ficar muito mais fácil de você entender o que está acontecendo. Um erro que muitos usuários, muitos programadores têm, né, e complica também o nosso modelo mental, é o multithreading. Qual é o problema? Dá uma olhada nessa imagem. Geralmente esse é o problema que você quer resolver com o multithreading. Né? Você pensa, meu software está lento. Por quê? Porque eu só tenho um core, só tenho um processador trabalhando, só um núcleo trabalhando nele. E os outros estão todos parados. A realidade não é bem essa. A realidade não é bem essa. Todos os outros cores, todos os outros processadores estão trabalhando alguma coisa do sistema operacional. Mas vamos imaginar, né, no seu sistema, no seu programa, no seu aplicativo, certo? Será que a solução é mesmo multithreading? Essa frase é de um dos engenheiros do compilador do Delphi, o Danny Torp. Ele menciona que novos programadores são atraídos para multithreading como mariposas para uma chama, com resultados semelhantes. Multithreading, pessoal, é muito difícil. Não é algo simples, não é algo fácil. Tem maneiras de você abstrair multithreading, mas para você usar pesado no seu software, usar em todas as telas, é complicado. Por quê? Porque existe uma complexidade muito maior em questão de sincronia, em questão de semáforo, de mecanismo de locking, mutex e aí por aí vai. Para você fazer uma parte do seu sistema comunicar com a outra quando tem multithreading, é muito complicado. Você precisa coordenar bem essa comunicação. Só que nem sempre você vai ter tempo suficiente para fazer isso. Qual vai ser o resultado? O seu modelo mental vai estar defasado da realidade, vai estar diferente. Porque ele não vai estar completo, vai estar faltando alguma coisa. Então, eu costumo dizer que programar em multithreading é a mesma coisa de você jogar um jogo e escolher a dificuldade maior que o jogo colocar. Porque você está entrando em uma situação realmente complicada. É muita coisa ao mesmo tempo de ser feito. Então tome cuidado. Né? Não estou dizendo para não usar.
Não é isso, não quer dizer isso, né? Você vai saber, deve saber o momento de usar, mas não simplesmente pensar, o meu programa está lento, preciso usar multithreading. Não, meça o programa primeiro. Onde está lento? Por que está lento? Lembra do processo de debug? Caracterize o problema. Qual é o problema? Daí você vai, talvez, otimizar o seu projeto. Para quem programa em Delphi, por exemplo, né, tem as classes de comunicação de banco de dados, a gente utiliza lá, muitas vezes, o field by name. Mas toda vez que você faz essa chamada, ele percorre uma lista de dados, a lista de campos, para poder te retornar aquele campo. E aí você bota aquilo ali num loop, para poder fazer uma pesquisa, para poder fazer um somatório, por exemplo, de valor de itens, e tem lá o field by name no meio, de vários campos. O seu processo vai ficar muito lento. Aí você vai lá, eu preciso montar um multithread para poder fazer a consulta do banco de dados. Não, não é isso que está acontecendo. O problema está no field by name, você está usando várias vezes. Então, meça, né? Caracterize bem o problema, levante aí as questões e você vai conseguir usar bem, melhorar a situação. Outro problema que atrapalha o nosso trabalho, que dificulta bastante, é as informações que você tem para você. Eu mencionei da caracterização do problema. Então, pense bem, né? Que ferramentas você usa para o seu software te dar as informações. Vamos pegar o exemplo específico aqui sobre log. Né? Log é qualquer informação que o seu software guarde para você, não é para o cliente, é para você ler. Então, por exemplo, né, o erro que aconteceu no programa, access violation foram levantados, né, demora no sistema, logs, qualquer um deles. Você tem um log no seu sistema? Pensa nisso. Você tem? Ótimo. Se você tem, ótimo. Beleza. Tá? No Delphi existem frameworks de Media Exception, Eureka Log, que você pode utilizar e facilita o seu trabalho. Mas se você não tiver o dinheiro para poder fazer isso, você pode desenvolver o seu sistema próprio de log. E tem alguns também open source. Mas ele realmente é útil para você? O seu log é útil? Você usa ele? Quando acontece problema no cliente lá, ele chega para você, ele lhe dá informações confiáveis? O seu log te dá informações que você precisa? Pensa nisso. Ou você pega o log, você é o desenvolvedor, não está dando baixa no estoque lá no cliente, no produto, não está dando baixa no produto, você pega o log do seu aplicativo, você olha para ele e fala assim, não tem nada que eu quero aqui. Então, é necessário pensar nisso. Né? O log é feito para você desenvolvedor, você que está ali trabalhando, ele tem que ser feito para você, não para o seu cliente. Né? Então, verifique se as informações dele são realmente úteis. Por exemplo, eu já atendi consultoria de pessoas que elas tinham que ir no cliente para poder apagar os arquivos de log, porque tinha lá muita informação e eles não usavam para nada. Vou botar aqui por alto assim, o HD deles lá era pequeno, de 256 GB, e não conseguia instalar o Word porque o HD estava cheio de log. Então, essas informações são úteis? São úteis? São confiáveis? E por último, né, verifique se o seu log te dá informações suficientes. Né? O que é que o seu log armazena? Que a aplicação iniciou, que a aplicação fechou? Ou ela armazena informações que vão te ajudar a resolver o problema? Isso é muito mais fácil falar do que fazer. Né? Mas pense que isso é o que vai fazer você consumir menos tempo no debug, no processo que está consumindo talvez o dinheiro, né? O recurso da empresa. Certo? Agora, vamos passar aqui para o próximo ponto então. O que vai ajudar você a ser mais eficiente no debug? Eu queria mencionar sobre esse ponto. Mantenha a sua mente criativa. Eu não sei se todo mundo vai concordar. O debugging é um exercício de lógica. Né? Você precisa analisar o problema,
logicamente, você programa em lógica, mas é também um exercício de criatividade. Debug também precisa você inventar um modelo novo, analisar o modelo atual, né, mudar o modelo mental. Então você precisa alterar, você precisa criar novas coisas. Quando surge um novo recurso, você precisa bolar um modelo que seja suficientemente parecido com a realidade. É um exercício, então, de criatividade. Então, tente isso, né? Exercite seu debug, trabalhe com códigos de outras pessoas, leia código. Tá? Por quê? Por que isso é importante? É fácil fazer isso? Não, não é. Uma das coisas que os programadores menos gostam é de ler código alheio. Né? É uma das coisas que menos gostam, talvez seja a pior coisa que um programador gosta, é ler código dos outros. Mas por quê isso é importante? Porque isso vai exercitar o seu modo de formar o modelo mental. Você vai aprender novas maneiras de fazer as coisas. Veja as coisas que são diferentes e que usam imaginação, mas que funcionam para você. Por exemplo, você gosta de filme? Assista filmes criativos. Né? Gosta de desenhos? Né? Assista um desenho criativo. Né? Assista o Pica-Pau, sei lá, Chaves. Né? Assista um programa que seja interessante, criativo. Né? Você gosta de mexer com madeira? Verifique, talvez não tenha muito tempo, mas verifique como é que estão sendo feitos novos móveis de madeira, ou novas coisas. Tudo que vai ajudar você a criar um modelo mental diferente, um funcionamento diferente, vai ajudar você a trabalhar com qualquer problema que surja. Viu? E exercite, né, a sua criatividade, em especial se você puder, né, trabalhar com debug, seria bom, mas faça outras coisas também. Tá? O Bill Gates deu uma entrevista uma vez mencionando sobre a pessoa que ele considera mais criativa. E é uma das pessoas que, assim, que mais fizeram coisas diferentes. E o que ele fazia? Trabalhar com coisas diferentes. Ele tem invenções em biologia, invenções em química, invenções de software, mas porque ele trabalhava com coisas diferentes. Então isso ajuda você a ter um modelo mental e a conseguir trabalhar melhor com as coisas. Por último, nesse ponto, né, eu queria mencionar aqui sobre algo muito importante, que eu particularmente eu acho muito importante na vida de um programador. Tá? Quantas vezes você já resolveu um problema quando você nem estava pensando nele? Se você trabalha aqui há muito tempo, né, com programação, né, talvez como eu, talvez há uns 20 anos mais, quanto tempo você estava lá tomando um café, né, deitado na cama, tomando um banho, conversando com a esposa, ou com a namorada, ou com um colega de trabalho, né? E de repente veio aquele clique, aquele problema resolve assim. Você foi lá e testou e foi aquilo. Quantas vezes? Mais de uma vez? Eu acho que sim, né? Muitas, né? Tem uns que estão fazendo assim para mim, né? É verdade, muitas vezes, tá? Então, descanse, tá? Nada faz tão bem ao cérebro quanto o descanso. Nada torna um bug mais fácil de resolver do que uma noite bem dormida. No outro dia o bug vai ser mais fácil para resolver. Tá bom? É fácil fazer isso? Não, não é. Nós sabemos, né? Como eu mencionei lá atrás, um ponto de você melhorar o seu debug, melhorar a sua programação, é ter perseverança. Você vai precisar, talvez, você vai precisar ficar horas ali resolvendo um problema. Eu sei, eu já fiz isso. Talvez você vai ter que ficar até de noite, virar madrugada para resolver um problema porque é crítico. Parou lá uma loja de 50 PDVs e a loja 24 horas, tem um monte de gente lá. Cada fila dos 50 PDVs tem 10 clientes lá esperando resolver o problema. E aí? Como faz? Tem que pegar e fazer, tem que ter perseverança para você. Mas acabou aquilo ali, aí no outro dia você acorda 8 horas da manhã e vai lá. É, maldade, hein? Maldade. Por quê? Porque a sua principal ferramenta de trabalho é o seu cérebro. Não é o seu braço. Se você quiser, você pode ativar um controle de voz no seu computador lá e você fala com ele as linhas de programação que você quer, ela funciona. Não é? Não é tão fácil, né, quanto digitar, mas funciona.
a sua principal ferramenta de trabalho não é a sua linguagem. Não é porque é C Sharp, não é porque é Java, que ela é melhor. Isso é um mito. A sua principal ferramenta de trabalho é o seu cérebro. É importante entender isso, tá? Então, pense nisso, né? Tente descansar e a partir daí você vai conseguir trabalhar melhor com os problemas mais cabeludos que aparecerem para frente, tá bom? Então, esse é alguns pontos sobre mentalidades e técnicas que nos ajudam mesmo, né, a resolver alguns problemas. Eu queria mencionar aqui um outro ponto importante, que é sobre... O negócio pulou duas de novo. Rapaz, tá faltando uma sincronização aqui do aparelho aqui. Tá. Isso aí. Algumas técnicas, então, que pode ajudar você na sua tarefa, no debug, no que você vai fazer. Essa parte, eu vou focar mais no Delphi, né, de acordo com o tempo permitir aqui. Eu vou mostrar algumas coisas que funcionam no Delphi, mas eu gostaria de mostrar para vocês também alguns outros pontos importantes. Por exemplo, você conhece a plataforma que você trabalha? A primeira resposta na nossa mente é sim. Eu não duvido de ninguém tenha pensado, sim, eu conheço. E realmente, né, eu não duvido que todo mundo conheça muito bem, talvez o Windows que você trabalha, certo? Mas você conhece todas as ferramentas do Windows? Se você for lá no Windows, estou aqui com o Windows 10, tá? Se for lá no Windows e você vai abrir lá aquela pastinha que tem acessórios do Windows, tem uma ferramenta lá que chama gravador de passos. Deixa eu jogar ele para a tela aqui. Aquela janelinha pequenininha ali. Quem aqui já conhece essa ferramenta? Ó, bastante. Legal, viu? Legal. Né? Essa ferramentazinha, ela é excepcional para debug. Lá no cliente você pode gravar os passos que acontecem. Você pode treinar o suporte da sua empresa para usar isso aí. Para poder gravar lá os passos que acontecem. Ele vai gravando as janelinhas com o mouse, com os cliques direitinho. E aí você pode usar aquela ferramenta para ver o que aconteceu no cliente. Certo? É claro, hoje tem outras ferramentas também que usam, né? Talvez você pode utilizar o TeamViewer, né? Ou o Anydesk, ou alguma outra ferramenta de acesso remoto, mas nem sempre isso é possível. Certo? Essa é uma ferramenta do Windows. Deixa eu mostrar uma outra coisa. Deixa eu só fechar ela aqui. Todo mundo conhece o bloco de notas, né? Eu vou usar ele só para fazer Ctrl+C e Ctrl+V aqui, tá? Deixa eu mostrar eu queria mostrar uma situação. Não, peraí. Essa é uma janelinha padrão, né, de confirmações. Mas você sabia que se eu apertar um Ctrl+C aqui, fechar a janela, e dar um Ctrl+V aqui, você tem a janelinha? Nela? O seu sistema provavelmente faz isso. A janelinha de API dele, se ela é montada na API do Windows, ele faz isso. Né? E ainda assim a gente fica lá tirando print da tela, né? Poder mostrar a mensagem de erro de diálogo, né? De mensagem de erro. Então, por que eu quis mostrar esses dois pontos? Né? Não é para envergonhar ninguém, não. A ideia é, a gente conhece mesmo a plataforma que a gente trabalha?
A gente conhece mesmo o que a gente tem, né? Então, veja, o seu modelo mental às vezes precisa ser ajustado, né? Então isso é importante, tá? Se você começa a trabalhar com outro sistema operacional, com Linux, né, com Android, foi falado isso aqui numa palestra hoje, as coisas são diferentes. Vai ter outras particularidades, outras peculiaridades que vão dificultar o seu trabalho. E você precisa ter em mente isso, tá? Mencionando nisso aí, eu vou mostrar agora apenas uma parte aqui no Delphi. Não vou aprofundar nisso, tá? Porque não é essa a ideia da palestra. Deixa eu abrir aqui o Delphi aqui. Acredito que quase todo mundo conhece a cara do Delphi, né? Aqui tem uma aplicaçãozinha muito simples, viu? Muito simples aqui. Por incrível que pareça, o Delphi voltou para cá. Deixa eu jogar ele para lá de novo. Olha, eu coloquei aqui nessa aplicação um breakpoint. Aqui, né? Uma parada no sistema para poder fazer o debugging. Algo que eu queria mostrar, que é muito interessante, é uma técnica que ajuda bastante, tá, na hora de você fazer o debug. É que normalmente quando você faz o debug aqui, né, você imagina um loop desse, né, de 100 itens. Se você vai querer analisar lá, por exemplo, o problema que deu numa nota, né, tem 100 itens na nota, você vai ficar aqui apertando F8, 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 várias vezes, né, até chegar no item 100, né? Então, ou F9, né, no caso aqui. Você conhece essa propriedade do breakpoint? Aqui você pode colocar uma condição, né? Adicionar um i igual a 67, por exemplo, aqui, e ele vai validar para você, né? Você pode, na verdade, colocar aqui uma expressão qualquer. Dependendo da expressão que você colocar aqui, ele vai salvar para você, tá? Você pode colocar a expressão aqui e pedir aqui na aba avançado para poder logar uma mensagem. E ele vai jogar naquela janelinha de mensagens ali embaixo para você. Então, isso, né, é algo prático que você vai usar lá no seu dia a dia e vai cortar um pouco do tempo. Por quê? Né, aqui você tem um fator interessante da programação. Para você ser um bom programador, é importante você saber quebrar um problema grande em problemas pequenos, certo? Desmembrar os problemas maiores em problemas pequenos. Em inglês chama breakdown, não sei se a gente tem um termo científico em português para isso. Mas a ideia é a seguinte, você tem uma função grande e você vai conseguir, então, minimizar aquele problema, sem você preocupar com o outro. Vamos voltar no caso lá do produto que não está dando baixa no estoque. Você consegue isolar, né? O problema é o CFOP, o problema é o banco de dados, o problema é uma thread que não está funcionando direito. Então é importante você analisar as coisas separadamente, você precisa fazer isso. Porque senão você perde muito tempo. Se você conseguir montar uma hipótese separada, analisar ela primeiro, você vai conseguir resolver os problemas depois. Isso facilita. Será que é o item X que está dando problema? Ah, não. Será que o item que está dando problema está antes ou depois dos 50? São 250. Vou ter que testar um por um? Não, você bota ali o breakpoint até os 50 e verifica. Parou no 50, você vê, deu certo até aqui? Ah, deu certo. Ah, beleza, então está depois de 50. Ah, não, deu errado. Então, beleza, volta lá em cima, para no 25 e analisa de novo. Passo a passo, você vai conseguindo reduzir o tempo que você vai gastar, né, com o processo de debug. Outro ponto interessante aqui também, no
no Delphi, eu particularmente, eu gosto muito, embora não seja muito comum, vou botar o breakpoint aqui em outro lugar. Vou botar o breakpoint em outro lugar agora, eu vou clicar ele aqui de novo. Eu não sei se o que eu vou fazer aqui vai funcionar, que eu vi uma apresentação uma vez, eu já fiz na minha casa e deu problema. Mas é essa janela que tem aqui, olha. Janelas de debug, né? Tem várias aqui. E aqui tem a janela da CPU. Deixa eu ver aqui. Aqui tem dragões, né? Como o pessoal costuma dizer, né? Aqui você está vendo o código compilado, né, em assembly. O código está sendo rodado lá dentro do processador, certo? Mexer aqui, às vezes é difícil, é complicado, certo? Mas às vezes é útil. Como assim? Se vocês conseguem verificar o código aqui, né, ele tem 2 inc em sequência aqui, né, 2 incrementações, está só somando um valor mais um ali nessa variável i. É só para mostrar o exemplo, né? Eu posso simplesmente pular esse primeiro i. Como que você faria isso? Eu quero testar a minha hipótese, eu acredito que é esse primeiro comando que está dando errado. Como é que você faria? Para o processo, vai lá, comenta o código, compila de novo, volta no processo, né? Você já parou para pensar que você poderia fazer, simplesmente pegar essa setinha aqui e jogar ela para baixo? Se você clicar aqui com o botão direito aqui, olha, e colocar aqui um novo EIP, a setinha foi para baixo. Pulou o primeiro passo. Qualquer função que tivesse escrita ali, o inc i está ali, está normal, mas qualquer função, você conseguiria testar a sua hipótese, né, com menos tempo, né? Seria menos tempo que você gastaria. Então, conheça a plataforma, conheça a sua linguagem, conheça a IDE que você trabalha, conheça as ferramentas que você tem, né? Isso é importante. É fácil fazer? Não, não é. Eu sei, eu reconheço, né? É pouco tempo que a gente tem para poder fazer as coisas. E às vezes o cliente quer mais, não é? Mas se você conseguir aumentar a sua produtividade, por exemplo, em 10% hoje, né, isso vai ser 10% hoje, amanhã, depois da manhã, e isso vai ser somado. Então você vai conseguir melhorar. E debugging é assim. A partir do momento que você vai conseguindo trabalhar mais com isso, os seus modelos mentais vão sendo mais aproximados da realidade. E por definição, você vai programar com menos bugs. Você vai fazer menos problemas no código. Vai ajudar você a ser mais eficaz. E aí isso tende só a crescer, né? Então, vamos lembrar aqui alguns pontos importantes. Se eu não fechar o Delphi, não tem jeito, né? Eu queria que todo mundo saísse da palestra entendendo isso, né? Debug é necessário. É impossível você fazer um software sem bug. Debug é retirar bug. Então, é necessário, não tem jeito. Você vai precisar de fazer isso. Se você é programador, entenda isso. Se você é um gerente de projetos, entenda isso. Você precisa alocar tempo suficiente para o debug. Se você é administrador da empresa, por favor, entenda isso. Não é fácil o programador trabalhar com um tempo curto. Ele precisa do tempo para poder fazer os testes. Tá? Faça o debug. Como? Caracterize o problema. Levante as informações que você precisa. Faça uma teoria. Teste a teoria. Colhe os resultados. Verifique se o seu processo de fazer isso é eficiente. Vai ser o que vai ajudar você a conseguir, né, ser mais eficiente no debug. E aprimore. Lembre daqueles 3 pontos lá. Lembrança ativa, né, fazer o código primeiro, olhar a documentação depois. Não estou dizendo para não olhar a documentação, né? Olhe a documentação depois. Dando certo ou dando errado, vai lá, confira. Tá? Faz um estudo segmentado, fique naquele bug até você não conseguir. Na hora que você perceber assim, não dá, né?
troque para outro bug, troque para uma nova característica, uma nova ferramenta, faça outra coisa, viu? Procure ter essa liberdade, né, na empresa, viu? Tenha perseverança. Às vezes você vai precisar de ficar num bug muito tempo, né? Não tenha a síndrome do impostor, né? Aquela que você, já estou programando tem 20 anos, agora eu já acho que eu já não sou mais ninguém, não consigo programar nada. Não precisa, é difícil mesmo, é trabalhoso. Tá? Vai ser necessário você continuar trabalhando com isso. E tenha curiosidade, né? Continue aprendendo sobre a sua ferramenta, sobre a sua linguagem, sobre a plataforma que você usa, tá? Você conseguindo fazer isso, com certeza você vai ser um programador melhor, vai trabalhar mais com um debug mais eficiente e vai conseguir resolver, né, os bugs que são aí os maiores problemas da nossa programação diária, tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção, né, eu agradeço a todos. Se tiver alguma pergunta, a gente pode falar agora. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta no tópico, alguma coisa, ou na ferramenta, fica à vontade. Não? Então tá bom. Então eu agradeço, muito obrigado mesmo pela atenção. Qualquer coisa me procure em particular, a gente pode conversar também, tá bom? Eu sou em Barbosa no fórum, né? Tá aqui, tem o meu e-mail do projeto, viu? Se quiser também me encontrar em particular aqui pessoalmente, fica à vontade também, tá bom? Muito obrigado.